Há alguns dias, essa canção que nós cantamos agora... Isso, muito obrigada. Tá bom aí, muito obrigada. Irmão Fabrício, irmão Cloé, Deus abençoe. Há alguns dias nós já viemos cantando essa canção. E essa canção, ela fala de uma fonte inesgotável. Ela conta a história dessa mulher samaritana. E ela expressa o nosso amor pelo Senhor. E é interessante que o pastor Arnoldo, na Santa Ceia, na verdade, há mais ou menos uns 15 dias, eu disse para Rahá, Rahá, fala para a pastora Grazi para cantarem essa canção na ceia. E aí a Rahá disse assim: mãe, a pastora Grazi já colocou lá na lista das canções da Santa Ceia. Essa canção já está sendo preparada para a Santa Ceia. Coisa boa é quando estamos no mesmo espírito, né? E daí eu estava aqui numa manhã dessas, cantando essa canção pelos corredores. Daí vem o pastor Arnoldo de lá e diz assim: eu estou preparando, isso na semana passada, né? Eu estou preparando uma pregação com essa canção. E eu disse: ah, não, pastor Arnoldo, eu vou pregar na ceia sobre essa canção. E aí ele deu risada, né? Mas nós não estamos aqui para competir com ninguém. Na verdade, uma mensagem, ela vem completando a outra, testificando da outra, e assim estamos no mesmo espírito, amém, pastor Arnoldo? E quem estava aqui na semana passada ouviu uma pregação e muita história bíblica, porque o pastor Arnoldo chegou a trazer, inclusive, o mapa ali de Samaria. Vocês viram ali aquela parte? Foi isso, né, pastor Arnoldo? Mais ou menos. E eu quero continuar falando dessa mulher, deste encontro extraordinário que essa mulher teve com o Senhor Jesus. E olhando para essa narrativa, João capítulo 4, você vai fazer a leitura em casa depois, amém? E assistindo esse vídeo que fala, que narra de uma forma assim tão linda. Eu nunca tinha visto uma narrativa tão linda assim, gravada, encenada dessa história. Eu já vi outras, mas como essa da série The Chosen, não tinha visto ainda. Eles estão de parabéns, porque a produção deles é maravilhosa. Inclusive a nossa igreja foi escolhida, né? Cadê o pessoal da comunicação para passar um episódio inédito há um mês atrás, eu acho, mais ou menos, né? E, queridos, essa narrativa, ela fala de uma mulher que tinha muitos medos, de uma mulher que havia sido rejeitada, de uma mulher que tinha muitas falhas, muitos pecados, de uma mulher que vivia escondida, vivia se escondendo da sociedade. Por isso ela estava ali ao meio-dia buscando água. Não era de costume uma mulher ir ao meio-dia buscar água. Era de costume sim que as mulheres buscassem água, isso sim, mas não ao meio-dia, porque ao meio-dia era o momento mais quente do dia. E ela estava ali se escondendo de todas as outras mulheres, se escondendo da sociedade da época, se escondendo de todos aqueles que pudessem julgá-la, condená-la e até mesmo apedrejá-la. Porque era isso que faziam com as mulheres quando elas eram pegas em adultério ou havia suspeita de adultério, e essa mulher agora estava nessa condição. Só que, queridos, a gente olha e de certa forma a gente julga até a condição dessa mulher, mas essa mulher é o nosso retrato. Quando nós lemos essa narrativa, nós estamos lendo uma narrativa que fala de nós, porque ela simboliza a nossa humanidade. Você pode dizer assim: ah, mas eu não sou adúltero, eu não tenho vários maridos, eu não tenho várias mulheres, você que é homem que está aqui.
Mas essa mulher representa as nossas faltas. E Jesus, ele continua dizendo que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Em outro capítulo, não é isso que Jesus diz? E o que ele diz? Que todos nós somos pecadores. E aconteceu alguma coisa no meu microfone aqui. Isso, deixem mais grave, por gentileza. Queridos, essa mulher, ela vem falar da nossa humanidade, de quem nós somos, das nossas falhas, dos nossos medos, dos nossos temores, da rejeição e do julgamento que nós sofremos o tempo todo. Julgamento e condenação. Eu falei pela manhã que eu estudo a área da psicologia há 7 anos. Durante graduação, mestrado, a gente estuda comportamento humano e a gente estuda também sobre a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e não julgar o outro por crime nenhum que ele tenha cometido. Não é assim? Os psicólogos que estão aqui sabem disso, que nós passamos o tempo todo aprendendo a se colocar no lugar do outro, a fazer esse exercício para não julgar o outro. E olha que às vezes nós escutamos coisas muito difíceis dentro da clínica. Nós escutamos histórias muito difíceis. E às vezes a pessoa que está ali diante de nós é culpada da situação. Mas mesmo assim eu não posso julgá-la e nem condená-la. Não é assim, pastora Karine, que é psicóloga e atende ali na Lavi conosco? Nós não podemos julgar a pessoa de maneira nenhuma. Eu acho que a igreja precisava passar mais ou menos uns quantos anos também aprendendo a isso. Diga amém. Aprendendo a viver de forma empática. E não de forma a julgar e a condenar as pessoas. Nós, igreja, precisamos nos colocar na posição, queridos, de amarmos o outro como a nós mesmos. E não julgarmos e não condenarmos o outro, seja qual for o crime que ele tenha cometido. Seja qual for a falta que ele tenha cometido. Eu conto essa história, e agora eu lembrei dela, de que uma manhã nós não tínhamos nem esse lado aqui deste anexo ainda. E eu estava ali abrindo a porta, era mais ou menos umas 7:30 da manhã, já tinha deixado as crianças na escola. Naquela manhã, eu não sei porquê, o pastor Pedro não estava junto, estava eu e a pastora Luísa entrando dentro da igreja, e de repente entrou um carro aqui, numa velocidade imensa, e ele parou ali, e desceram 2 rapazes do carro, e eu pensei assim, misericórdia, nós vamos ser assaltados. Foi o que eu pensei na hora, e eles desceram do carro desesperados. E eles começaram a se aproximar e eu pensei assim, eu não vou sair daqui, não vou entrar e fechar a porta, porque eu não posso julgá-lo e condená-lo. Ainda que o medo tivesse ali bem latente. Eu disse, se ele for me assaltar, eu vou dizer amém, você pode me assaltar, pode levar o que quiser, mas eu vou falar do amor incondicional para você. Não sei se ele ia me ouvir. Eu só sei que aqueles 2 rapazes chegaram, foram se aproximando e eles disseram assim, nós queremos oração. E eu olhei para a pastora Luísa e eu disse, amém. Vocês pensam no medo. Eu disse, amém. E ele disse, e tem que ser dentro da igreja. Eu disse, ai, Jesus Cristo. Não, eu não disse isso, mas eu pensei na hora. Eu disse, meu Deus, dentro da igreja. Eu disse, amém, vamos entrar. Abri a porta, eles entraram. E aí eu disse, nós vamos para a sala de oração. Aqui, a nossa sala de oração. Que agora ali está passando por uma reforma. E quando eles chegaram lá, queridos, eles começaram num pranto. E eles se jogaram no chão. E começaram a chorar como criança. Eu não conhecia aqueles 2 rapazes.
E um deles disse assim: eu cometi algo terrível agora, e eu preciso falar. Eu disse: não, meu irmão, não fale nada. Eu não queria ser testemunha do crime dele, Deus o livre, né? E eu não estava ali para julgá-lo e nem condená-lo. Não sei o que ele cometeu, não sei. E até hoje não tenho vontade nenhuma de saber qual era o crime que aquele rapaz havia cometido. Eu só sei que ele se jogou no chão e ele disse: eu cometi algo terrível, eu preciso falar. Eu disse: não, eu não quero ouvir, você vai falar para Deus. Deus vai ouvir você e é Deus que vai perdoar você. E você, se puder, volte lá e desfaça o que você fez. Só a única coisa que eu e a pastora Luísa falamos para eles. Eu não vi mais aqueles dois rapazes. Eu só sei que eles oraram, choraram e eles depois saíram dali. Acho que eles vieram mais uma vez no culto e depois eu nunca mais os vi. Mas eu estou falando isso porque, queridos, porque nós temos a capacidade de julgar o outro e de condenar o outro. Só que quando nós nos colocamos no lugar do outro e nós compreendemos que Cristo é aquele que empaticamente nos acolhe, que Cristo, de forma simpática, como Ele interpelou aquela mulher no poço de Jacó, diante daquela fonte, de forma simpática, os homens não falavam com as mulheres. Principalmente um mestre, um rabi, principalmente, um homem que tinha conhecimento das Escrituras, não podia falar com uma mulher. As mulheres eram consideradas... você sabe que até hoje a mulher ainda é discriminada. Imagina naquela época. Quanta discriminação. E ainda mais uma mulher que tinha tido 5 maridos. Uma mulher que tinha uma conduta duvidosa para as mulheres daquela sociedade, daquele lugar. E Jesus, de forma empática, sem julgar, sem condenar, Ele vem e acolhe aquela mulher. É isso que Cristo faz conosco todos os dias. Jesus não passa a mão nos nossos pecados, não estou falando isso, porque os nossos pecados têm consequência e as consequências elas vêm. Os nossos erros, eles terão consequências, sim. É como um bumerangue, vai e volta. Mas Jesus não está aqui para apontar os nossos erros. Jesus não está aqui para nos condenar, não. Ele veio como um advogado de defesa para nos defender dos nossos erros. Diante do Pai, o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado naquela cruz, fala de defesa. Fala de um rei dos céus que se fez homem, se fez carne, habitou no nosso meio em pele humana para redimir toda a humanidade de todos os seus pecados. Por isso, quando Cristo se aproxima daquela mulher, Ele está falando de amor, Ele está falando de redenção. Jesus está falando de uma segunda chance. Jesus está dizendo: olha, eu sou a fonte da água viva, da água da vida. Se você beber dessa fonte, você tornará a ter sede, mas eu tenho para você uma fonte, que se você beber dela, você não terá mais sede. Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor, o faça com alegria. E essa mulher é o retrato nosso. Eu pedi uns slides lá para cima, estão aí os slides? Por que não colocaram até agora? Eita! Não é essa parte, já estou na... Somos o retrato dessa mulher. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: somos o retrato dessa mulher. Ah, mas eu não tenho pecado. Todos nós temos, queridos.
Todos nós temos. Ai, meu Deus, eu fiz rapidinho, né? Tá aparecendo ali, ó. Não deu tempo. Eu fiz agora, 1 minuto antes do... Pode passar. Isso. Vamos ver se não vai ter mais alguma coisa. Eu fiz no celular. Temos pecados e medos. Diga pecados e medos. Muitos medos. Aquela mulher tinha medo de encontrar com outras pessoas naquele lugar. Só que ela não sabia que naquele dia ela sairia de casa e teria um encontro que iria mudar a sua vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite angustiado, cheio de medo, de preocupação, desanimado, sem nenhuma expectativa na vida. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo, porque Jesus, aquele que é a fonte inesgotável, Ele marcou um encontro com você, assim como Ele marcou um encontro com aquela mulher samaritana naquele poço. Aquela mulher saiu de casa para ter sua vida mudada, para ter sua vida transformada, porque ela teve um encontro. Existem encontros que são terríveis, não é? Você já não encontrou com pessoas que você não queria ter encontrado? Você já não conheceu pessoas que te deram calote, que te fizeram mal, que traíram você? Já tivemos encontros que foram verdadeiros desencontros. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, queridos, esse encontro é diferente. Esse encontro, ele é transformador. E esse mesmo Cristo que estava ali acolhendo aquela mulher está aqui nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! O faça com grande alegria. Sabe, amados, a rejeição é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. O sentimento de abandono, de ser rejeitado, de ser abandonado. Porque isso fala, queridos, do quanto nós, seres humanos, somos frágeis. Fala das nossas fragilidades. Cada vez que nós somos rejeitados por alguém, nós nos sentimos a pior das pessoas. Uma criança na sua infância, se ela for rejeitada pelo pai ou pela mãe, ela vai crescer com muitos traumas e ela vai desenvolver muitas questões de baixa autoestima, de impotência, de incapacidade por causa da rejeição. Uma pessoa que é abandonada, ela precisa levar tempo para que essa ferida seja curada. Uma pessoa que ela é rejeitada, ela passa por um processo dolorido, lento, para que essa ferida seja fechada. E essa mulher agora vivia dessa forma, fugindo de todos. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela disse assim: pastora, eu tenho muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, e eu sei que eu cometi tudo isso, e às vezes eu sou rejeitada porque as pessoas sabem dessas falhas. E eu disse para ela assim: só que, minha querida, minha irmã, você vai com Cristo, com a tua nova vida em Cristo, você vai modificando todos os comportamentos, você vai acertando o que precisar acertar, porque a Bíblia diz, vai, não peques mais, é isso que Jesus disse, e você vai mostrar o teu caráter novo em Cristo Jesus. Diga amém. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós fomos rejeitados. Diga amém. Aleluia. Diga graças a Deus, isso faz parte aqui, tá? Lá dentro também acontecia, né, Vini? Você pode aplaudir o Senhor? Rejeições e julgamentos. Mas Jesus não está aqui para julgar nem condenar ninguém, porque Ele é a fonte inesgotável. Diga, Jesus é a fonte
inesgotável. Amados, hoje em dia, aqui no Ocidente, principalmente na nossa nação, no Brasil, nós temos acesso à água, né? Eu disse no início, quem quiser água pode levantar a mão, que o pessoal aqui está o Fabiano trazendo água, aqui bem na hora, Fabiano. Nós temos acesso à água com facilidade. Você quer uma água, você vai no mercado, compra uma água mineral, você abre sua geladeira, você pega a água, abre, bebe, você abre a torneira e você tem acesso fácil à água. Não é assim? Hã? Os orientais não entendem como nós, aqui brasileiros, lavamos as calçadas. Para eles isso é um pecado, é um desperdício, não é, Léo? Ah, tá chovendo? Isso. O pessoal que está lá fora, oh, glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos sentar aqui na frente, Tem lugar, né? Isso, pode vir, vamos colocar aqui na frente, vamos sentar em cima do altar aqui. Não tem importância, só não vamos ficar na chuva. Diga amém. Diga, chuva é bênção. Olha aqui, as gurias estão dando lugar aqui, ó. Podem vir e trazer as cadeiras para cá. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Aleluia. Isso. Podem vir, podem ficar aqui em cima, não tem importância. O importante é que Jesus é a fonte inesgotável e Ele está neste lugar, saciando nossa sede. Tinha até um bebezinho lá fora, meu Deus do céu, não pode não. Não é assim? Nossa nação, isso, você vai acompanhando comigo enquanto existe a movimentação. Isso é maravilhoso, queridos, diga amém. É sinal que não cabe mais a igreja, o pessoal está lá fora. Coisa boa, podem vir. Amados, isso ali, olha só, esses jovens lindos, maravilhosos. Amém. Isso, vocês vão ficar de castigo até o final da mensagem. Como é que é sentar aí na pedra? Hã? Ah, Vitória, por essa tu não esperava, né? Coisa boa, diga graças a Deus. Isso, podem vir. Isso aí, ajuda, Cristiano. Queridos, eu vou continuar pregando, tá? E assim, não se preocupe, porque a chuva, a água é uma bênção para nós aqui. Sabe que nós vivemos num país onde tem muitos recursos. Aqui em Santa Maria, nós temos, a pastora Grazi falou, que temos o Cadena, né? De manhã, cadê a pastora Grazi? Está aqui ela e a Ali, ó. Temos o Cadena, nós temos como é que é o Rio Verde lá, como chama? Vacacaí, é isso? Isso, podem ir sentando, queridos. O Vacacaí. Mas no Rio Grande do Sul, nós vamos lá, os rios grandes, enquanto o pessoal se acomoda. Do Rio Grande do Sul, Rio Uruguai. Coisa linda é o Rio Uruguai, né? Quem é que conhece o Rio Uruguai? Levante a mão. Quem é que morou no norte aí? Levanta a mão. Olha aqui, ó. Vocês conhecem o Rio Tocantins? Tocantins. Eu me batizei no Rio Tocantins. Pensa, um volume, uma extensão de água imensa, imensa. No período do verão, o rio baixava e formava dunas de areia no meio do rio. E lá lá eles formavam uma praia no meio do rio. Por quê, queridos? Porque nós temos uma riqueza de água na nossa nação. O Rio Amazonas, pensa, que coisa mais linda o Rio Amazonas. Quem é de Manaus aqui? Levanta a mão. Eu sei que tem algumas pessoas de Manaus aqui. O Rio Negro e o Rio Solimões. Eu tive a oportunidade de conhecer, de estar no encontro das águas entre Rio Solimões e Rio Negro. O Rio Solimões, um rio barrento. E o Rio Negro, um rio escuro. Pastora Rose também, né? Pastor Arnoldo. Isso fala de uma riqueza
de uma fonte inesgotável. Por isso que os orientais, eles não compreendem o quanto nós desperdiçamos a água aqui. Eles ficam apavorados quando nós lavamos as calçadas. Quem é que lava a calçada aí? Não levanta a mão, tá? Quase todo mundo faz isso. Lava a calçada, lava o carro, já lava a calçada. Porque nós temos uma riqueza. Queridos, no Antigo Testamento, agora preste atenção aqui. No Antigo Testamento, um poço. E vocês vejam que eu estou falando de Oriente Médio, de um lugar de escassez, de água, de fonte, de deserto, de terra desértica. Lá, no Antigo Testamento, e Gênesis vai falar muito disso, de onde eles abriam poços, estes lugares, eles se tornavam lugares muito férteis. Lugares onde havia fonte de vida. Por quê? Porque ali as pessoas podiam beber da água, os animais podiam beber da água, e também as plantações poderiam ser irrigadas por meio dos poços que eram abertos. Podem passar o slide. Então, o Antigo Testamento ele vai falar da importância de uma fonte. E agora Jesus, diante dessa mulher, ele se compara a uma fonte. Porque ele sabia do valor de uma fonte, ele sabia o valor de um poço, ele sabia o valor que estava ali sobre aquele poço. Porque a água era muito escassa. E aí uma fonte lá no Antigo Testamento, em Gênesis vai falar disso, que produzia vida, diga vida. Tudo o que estava perto da fonte era alimentado por aquela fonte. Ele tinha vida. As fontes também, elas produziam prosperidade. Abraão foi um homem muito próspero porque ele cavou fontes, ele cavou poços. E alguém que tinha nas suas propriedades poços, eles podiam até cobrar tributos das pessoas que estavam ali em torno da fonte. As pessoas que visitavam também, elas pagavam pela água. E Abraão foi um homem muito próspero também por isso, porque ele entendeu essa necessidade, queridos, do mercado da época. Pense, todos os homens, todas as pessoas que detinham poder de fontes, elas eram abençoadas, elas eram prósperas. As fontes, lá em Gênesis, vão mostrar que elas possibilitavam novas histórias. Como assim, pastora? Os poços, as fontes eram pontos de encontro. Nós vamos ver a história de Isaac e Rebeca. Quando Abraão manda o seu servo ir buscar uma esposa para Isaac, aonde ele encontra a esposa? Vocês estão comigo aqui? Onde foi que o servo de Abraão encontrou uma esposa para o seu filho Isaac? Num poço. Jacó e Raquel, aonde eles se encontram, queridos? Diga para essa pessoa que está ao seu lado, no poço. O poço era um ponto turístico. Onde é que você encontrou sua esposa aí? Você lembra? Se eu perguntar para você, você não vai me dizer que foi no poço. Não tem jeito, né? Alguém aqui encontrou a esposa no poço? Nem no Gramado, lá em Gramado tem um poço, não tem? Acho que foi inspirado em Gênesis aquele poço lá em Gramado. Jacó e Raquel se encontram no poço. Moisés e Zípora se encontram aonde? No poço.
Porque o poço, a fonte, fala também de uma nova história, de um novo começo. Diga amém. Hoje eu conversava com uma pessoa aqui, depois do culto, e a pessoa estava muito desanimada, e eu disse: Deus tem para você uma nova história. Tua vida não acaba aqui, tua história não acaba aqui, não importa se você foi deixado, abandonado, rejeitado. Tua história não acaba aqui. Você acabou de ouvir a mensagem que em Cristo Ele é a fonte inesgotável e Ele permite uma nova história. Diga amém. E eu vi que aquele rapaz, ele recebeu a palavra, porque enquanto eu falava, ele vinha as lágrimas. É isso que Jesus proporciona para nós, porque Ele é a fonte inesgotável. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que as fontes precisam ser guardadas. Queridos, uma fonte era lugar também de ataque do inimigo. Quando um povo se levantava contra o outro, qual era o alvo primeiro? Até hoje é assim. Eram as fontes, eram os poços. Eles se entulhavam os poços. E a gente vê os filisteus se levantando contra Isaac em determinado momento. E o que os filisteus fazem? Vão lá e entulham os poços de Isaac. As fontes que Isaac tinha aberto. Por quê? Porque era uma forma de que a comunidade ali, as pessoas que viviam ali, elas iriam sofrer, elas iriam perecer. Elas iriam morrer por falta da água. E eu quero dizer a você nessa noite, guarde a sua fonte. Guarde a sua fé, guarde a sua vida em Cristo, porque essa fonte, queridos, é a fonte mais importante. A nossa fé, a nossa vida em Deus, ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida. Talvez se levante pessoas para tentar fazer com que sua fé seja esmorecida, seja desanimada, mas eu digo a você nessa noite, guarde essa fonte inesgotável. Não permita que o inimigo entulhe os poços, entulhe a sua fonte. Não permita que o inimigo coloque o dedo na sua fé, na sua vida cristã, na sua devoção a Deus. Guarde aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua fé em Cristo Jesus. Diga amém. Jesus é a fonte inesgotável. Jesus, Ele produz vida para aquele que está desanimado, para aquele que está entristecido, para aquele que está sem força. Jesus é a prosperidade, e eu não falo de uma prosperidade somente financeira, porque isso é o de menos. Isso é o de menos. Quem quiser ter prosperidade financeira é só vender bem, que ganha bem. É só vender, e está cheio aí de livros mostrando isso, está cheio de pessoas ensinando isso. Quem quiser ganhar dinheiro, venda bem. Nós temos bons vendedores aqui nessa noite e sabem falar disso. Não é só sobre prosperidade financeira, mas é uma prosperidade em todos os sentidos da vida. É poder sim ganhar dinheiro, mas sentar na mesa e comer a sua comida em paz, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. É poder sentar na mesa e a comida descer e você sentir o gosto da comida. Quantas pessoas têm dinheiro e não sentem o gosto da comida quando sentam na mesa? Quantas pessoas têm dinheiro, mas deitam para dormir e não conseguem dormir, porque não tem paz? E essa prosperidade que Jesus quer nos dar é uma prosperidade que fala também de paz de alma, de paz de espírito. Sabe, é isso que Jesus quer nos dar.
Eu estagiei por vários anos dentro de um hospital e eu estava fazendo estágio numa unidade de pacientes crônicos que estavam à beira da morte, e muitos deles não morriam porque eles não tinham paz, queridos. É preciso ter paz até para morrer, para descansar. E eu lembro que eles esperavam chegar o familiar de longe, que eles precisavam acertar as contas para depois partir. Pensa, e é essa paz que Jesus quer nos dar, essa paz que perdoa aquele que nos ofendeu. É essa paz que Jesus quer, é essa prosperidade que eu estou falando, dessa fonte. De ter paz, de ter alegria, pastora, mas todos os dias eles não serão tão bons. Não, a nossa vida é uma gangorra, não é assim? Né? Às vezes a gente está lá embaixo, às vezes está lá em cima. É uma montanha russa, isso é a vida. E que bom por isso, diga amém. É ruim estar lá embaixo? Ninguém quer estar lá embaixo, né? Todo mundo quer estar lá em cima. Eu não gosto de montanha-russa. Não me convide porque eu não vou. Quem mais não gosta de montanha-russa aqui? Não vou, Vicky. Não vou e não vou. Me botou numa fria uma vez. A nossa vida é isso. Mas isso mostra que estamos vivos. É como um eletrocardiograma, né? A vida é assim, altos e baixos. Quando tiver aquela linha sem o alto e o baixo, é porque não estamos mais aqui, é porque partimos, é porque morremos. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, queridos, nós podemos estar lá no alto da montanha-russa ou lá embaixo, no nosso pior dia. Nós dobramos os nossos joelhos e nós dizemos: Pai, o Senhor sabe que hoje está difícil. Hoje está difícil, Pai. Mas o Senhor é a minha fonte inesgotável. O Senhor é a alegria dos meus dias. O Senhor é aquele que não me rejeita. O Senhor é aquele que perdoa as minhas falhas. O Senhor é aquele que não me julga. O Senhor é aquele que me dá ânimo nas minhas fraquezas. O Senhor é a minha fonte inesgotável. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, Tu és a fonte inesgotável. Se coloque em pé, querido.